Neste planeta, repleto de mistérios inexplicáveis, existem flores que poucos têm a sorte de ver com os próprios olhos. Desde pétalas que brilham como luzes noturnas, até aromas que só se revelam sob o luar, cada espécie guarda um segredo ancestral que nos deixa boquiabertos. A beleza delas é tão rara que desafia o tempo, a ciência e, às vezes, até a nossa lógica comum. Cada flor é uma história, um milagre que a natureza esconde, esperando apenas por aqueles que são pacientes, sortudos e têm olhos atentos para descobrir. Prepare-se para uma aventura extraordinária, onde as 15 flores mais raras do mundo revelarão maravilhas que você nunca imaginou. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, porque quem sabe, uma dessas flores também esteja te observando de longe. Número 1. Eternalis astra. A flor que só se dá o trabalho de acordar uma vez a cada 1000 anos. No meio de um vale misterioso onde o tempo parece ter esquecido o caminho, a Eternalis astra vive orgulhosamente. Ou, para ser mais exato, dorme profundamente por milênios. Dizem que essa flor é tão rara que se pensava estar extinta, até que você espera 1000 anos e, de repente, ela aparece como se dissesse: "Desculpe, cheguei um pouco atrasada." Segundo a lenda, para a Eternalis astra acordar, o universo precisa alinhar um espetáculo de estrelas perfeito. Nesses momentos, o bulbo milenar desperta, rompendo a Terra como um VIP que finalmente decide aparecer na festa da natureza. As pétalas de cristal dela dispensam comentários, brilham como fragmentos de estrelas caídas, cuidadosamente recolhidos. Sob o luar, as cores da flor mudam constantemente, como se estivesse experimentando roupas no guarda-roupa. Ora roxo, ora azul, ora um prateado cintilante. O perfume da Eternalis astra é tão sutil que você precisa inspirar profundamente para senti-lo. Mas depois de cheirar, todos ficam perplexos com o aroma estranho, um pouco parecido com o cheiro de metal antes de uma tempestade. Muitos descrevem a sensação como se seus cérebros recebessem a versão mais recente de uma atualização de software. Ao longo de gerações, incontáveis pessoas esperaram ansiosamente pelo dia em que esta flor decidiria desabrochar. E quando ela finalmente se abre, todo o vale se ilumina como um farol no meio do nada. O espetáculo dura apenas um instante, tão breve que, quando você pensa em tirar uma foto, ela desaparece, deixando apenas uma mensagem sutil: "Até daqui a 1000 anos." Uma flor linda, misteriosa e temperamental. A Eternalis astra é, de fato, a diva do mundo vegetal. Número 2. Flor fantasma. Epipodium aphyllum, a orquídea mais antissocial do planeta. Em meio às densas e frias florestas que se estendem pela Europa, Sibéria e até a Ásia, existe uma criatura lendária que deixa os botânicos de cabelo em pé. A flor fantasma, ou Ghost Flower. O nome científico soa muito erudito, Epipodium aphyllum. Mas o estilo de vida dela é totalmente o oposto. Vive em anonimato, isolada, e só aparece quando a floresta permite. A flor fantasma é especial porque não tem folhas, nem clorofila, e quase não se dá ao trabalho de aparecer na maior parte de sua vida. Esta espécie passa tanto tempo debaixo da terra que você pode passar por ela centenas de vezes e nunca saber que um vizinho tão difícil está vivendo bem debaixo dos seus pés. Quando a floresta respira no ritmo certo, a chuva e o sol estão na sintonia perfeita e a umidade está no ponto, a flor fantasma surge de repente, como um convidado especial que aparece no último minuto da festa da natureza. A preguiça dela em fazer fotossíntese não é por falta de habilidade, mas porque ela simplesmente não se importa em fazer fotossíntese. A flor fantasma declara: "Estou de folga", e entrega toda a sua vida aos fungos. Isso mesmo, ela vive dependendo de uma rede de fungos subterrâneos.
E os fungos, por sua vez, vivem das raízes de árvores antigas. Isso significa que toda a vida desta flor depende de uma cadeia simbiótica tão frágil que, se um dos lados resolver brigar e parar de jogar, a flor fantasma pode desaparecer para sempre. Mas quando ela aparece, é simplesmente linda. Numa manhã fria, com a neblina ainda teimando em não se dissipar, a camada de folhas secas se move suavemente, e dali, caules de flores brancas translúcidas começam a surgir. Vê-las crescer é como assistir a um vídeo em câmera rápida, porque ela sabe bem. Rápido, minha vida dura apenas alguns dias para ser vivida intensamente. Quando floresce, a flor fantasma exibe um tom amarelo pálido com um toque suave de roxo e uma superfície translúcida que parece feita de porcelana fina ou fumaça solidificada. À noite, sob o luar, ela reflete a luz de tal forma que os antigos acreditavam ter encontrado uma alma da floresta. Durante o dia, no chão escuro da floresta, ela brilha tão intensamente que quem a vê para e pensa: opa, uma lanterna biológica? O ciclo de vida dela é bem dramático. Esta flor pode se esconder debaixo da terra por 5, 10 ou até 20 anos, desaparecendo completamente do mundo real. Sem folhas, sem caule, sem nenhum sinal de que ainda está viva. Ela é como um fantasma vegetal esperando um sinal do universo para aparecer. Seu mecanismo de vida é tão dependente de fungos e da umidade do solo que, se o ambiente mudar um pouco, a flor fantasma decide pedir o boné para sempre. Por isso, cada vez que ela aparece, os pesquisadores consideram um momento de sorte divina. Uma flor rara, exigente, que vive discretamente, mas quando surge, faz com que toda a floresta pareça ganhar um efeito místico. A flor fantasma é, de fato, a diva misteriosa da natureza. Se esconde bem, floresce lindamente e desaparece sem avisar. Número 3. Flor unha de fada do cabo. Cyanella hyacintoides. O segredo que brilha no meio da árida paisagem da África do Sul. Se você achava que o deserto era só areia, pedra e sol escaldante, então me permita apresentar uma estrela azul que é extremamente preguiçosa para aparecer. A flor unha de fada. Esta flor é tão rara que muitos botânicos passam a vida inteira sem nunca encontrá-la na natureza. O nome científico soa muito erudito: Cyanella hyacintoides. Mas o povo do Cabo encapsula toda a sua reverência e imaginação no nome místico, flor unha de fada, que só de ouvir já soa fofo e mágico. Dizem que esta flor vive de um jeito que só aparece quando quer. Ela emerge do solo como um convidado VIP que acaba de ser invocado, e depois de alguns dias, desaparece sem deixar vestígios, deixando para trás apenas o silêncio absoluto do deserto e a memória tênue de seu brilho fugaz. Se o deserto tivesse redes sociais, a flor unha de fada seria uma influencer que aparece poucas vezes ao ano, mas cada aparição causa um alvoroço em toda a comunidade. A flor unha de fada é uma planta pequena e quase tímida, mas, em compensação, suas flores azuis vibrantes brilham como se tivessem eletricidade. Nas manhãs em que o orvalho ainda paira sobre o solo, as pétalas refletem a luz de uma forma estranha, cintilando como cristais molhados, fazendo com que qualquer um que passe diga: ué, isso é fantasma ou flor? E é por causa desse efeito mágico de brilho que lhe deram o nome de unha de fada, como se apenas seres mágicos pudessem criar luz em um lugar tão selvagem. Mas não pense que a flor unha de fada tem uma vida fácil. Ela é uma fiel seguidora de solos arenosos e salgados, pobres em nutrientes. Uma pequena mudança no ambiente e ela pode pedir o boné para... Número 4. O coração silencioso da névoa eterna. Neblinória, a diva do vale enevoado. No coração de uma serra tão antiga que, se você contasse para as crianças, elas pensariam que é lenda. Existe um vale que mapas, livros e estudos científicos parecem ter esquecido o nome,
Os antigos o chamavam de coração silencioso, um nome que é ao mesmo tempo romântico e que faz qualquer um que o ouça querer fazer uma reverência. Isso porque este vale está sempre coberto por uma névoa densa, tão viva que parece respirar no ritmo do vento. Para simplificar, se você espirrar aqui, a névoa até pula junto com você. Ao longo dos séculos, exploradores, botânicos e naturalistas tentaram descrever a sensação de entrar neste lugar, mas todos se renderam. Nenhum outro lugar na Terra é tão silencioso. E quando eu digo silencioso, não é aquele silêncio de cemitério, mas um silêncio cheio de vida, que te faz sentir como se, ao tocar a própria pele, você pudesse ouvir a névoa respirar. Neste vale, habitam plantas tão raras que os cientistas acreditam que elas pertencem a um ramo evolutivo completamente distinto. Tipo, elas saíram do grupo e viveram isoladas por milhões de anos. Mas se existe um verdadeiro guardião deste lugar, é a neblinoria luminescente, uma flor que os locais acreditam ter sido criada pelos espíritos ancestrais da montanha. Sim, parece místico, mas a própria neblinoria é mais crível do que qualquer lenda. Ela só cresce nas profundezas do vale, onde a névoa adquire um tom azulado a cada pôr do sol. Suas pétalas são transparentes como cristal líquido, absorvendo a luz ambiente e então brilham ritmicamente à noite, como se estivessem praticando yoga e meditando em sincronia. Mas essa luz não é só para enfeitar, não. É um mecanismo de bioluminescência super legal, ativado pela umidade constante e pelas partículas orgânicas suspensas no ar. Cada passo que você dá agita a névoa, e pequenos pontos de luz azul começam a dançar, como se a neblinoria estivesse piscando e dizendo: "E aí, estranho? Seja bem-vindo à minha casa." A neblinória também tem a capacidade de escutar o ambiente. Pesquisadores que ficaram pacientemente no vale contam que essa flor só abre completamente quando há um silêncio absoluto ao redor. Um barulho inesperado, ou até mesmo uma respiração mais forte, faz com que as pétalas tremam e se fechem lentamente, como se dissessem: "Não brinque comigo, sou muito sensível." Alguns acreditam até que a flor usa essa sensibilidade para se comunicar entre si, criando padrões de luz e movimento que formam uma espécie de linguagem visual misteriosa que nós, humanos, não conseguimos entender de jeito nenhum. Somado à quietude sobrenatural do vale, testemunhar a neblinória florescer se torna uma experiência quase espiritual. Muitos visitantes ficam em silêncio por minutos, apenas para observar cada suspiro das pétalas. E se tiverem sorte, sua luz se intensificará, iluminando a névoa com tons de azul, verde e roxo, fazendo você esquecer a noção do tempo. A lenda diz que a neblinoria guarda as memórias da montanha, como se cada pétala fosse um arquivo de eventos, vibrações e a presença de almas ao longo dos séculos. Os antigos a viam como uma espécie de oráculo, e quem ficasse parado tempo suficiente poderia ouvir a sabedoria ancestral oculta na névoa. Biologicamente falando, ela desafia qualquer conhecimento. As raízes da neblinória formam uma rede complexa, estendendo-se por metros sob a terra úmida, envolvendo fungos bioluminescentes, microalgas aéreas e bactérias termofílicas. Esse ecossistema subterrâneo permite que ela absorva nutrientes de uma forma que outras flores só podem sonhar. Pesquisas preliminares indicam que o fenômeno da bioluminescência pode estar diretamente ligado ao processo de troca de nutrientes com micro-organismos, criando uma cadeia de energia contínua entre o solo, o orvalho e a planta. Um sistema que só de olhar já dá vontade de aplaudir de pé. No geral, a neblinória é uma diva e uma cientista superdotada. Ela é a contadora de histórias misteriosa das montanhas e florestas. Vive reclusa, floresce suavemente, brilha de forma sonhadora e faz com que qualquer um que tenha a sorte de vê-la sinta que acabou de entrar em um verdadeiro filme de fantasia tipo
um Senhor dos Anéis brasileiro. E se você tiver a chance de ir ao coração tranquilo, vá de mansinho, respire devagar e prepare sua câmera imaginária, porque a neblinoria é uma flor que sabe como fazer seu próprio show e só aparece quando bem entende. Ela é tipo a Gisele Bündchen das flores, só que mais exclusiva. Número 5. A flor de chocolate, Berlandiera lyrata, o cavaleiro com um doce aroma e um mistério ancestral. Se você já sonhou com uma flor que é linda e ainda por cima desperta memórias de infância, então seja muito bem-vindo à flor de chocolate. Não é um chocolate de árvore, mas o perfume dela é tão doce que você vai querer experimentar. O nome científico é Berlandiera lyrata. Soa tão formal quanto o nome de um cavaleiro em contos de fadas. E de fato, essa flor é como um cavaleiro com cheiro de chocolate. Aparece de repente, encanta quem passa. E então sussurra para lembrar. Eu vim para lembrar à humanidade que a natureza ainda sabe se divertir. A flor de chocolate é nativa das regiões áridas do sudoeste dos Estados Unidos e norte do México. Por fora, ela parece bem humilde, quase uma margarida amarela pálida, às vezes com um tom esverdeado sutil e um centro aveludado e escuro, que é de onde emana o aroma de chocolate derretido que encanta todos os sentidos. Durante o dia, ela parece tímida, como se estivesse se protegendo do sol forte do deserto, tipo, ai, que calor, não vou me exibir agora não. Mas quando a noite cai, tudo muda. O ar fica fresco, o silêncio toma conta, e a flor começa a dar vida ao seu perfume. Um aroma doce e aconchegante que se espalha longe, fazendo com que qualquer um que passe por perto pare, respire fundo e, de repente, se lembre de um bolo recém-saído do forno, uma xícara de chocolate quente ou aquelas tardes tranquilas da infância. Esta é uma estratégia evolutiva super sofisticada. Atrair polinizadores crepusculares, como mariposas e insetos endêmicos do deserto, garantindo sua sobrevivência em um ambiente tão hostil. As raízes da flor se aprofundam no solo árido para encontrar nutrientes escondidos, e suas folhas estreitas ajudam a minimizar a perda de água. Ela não precisa ser exuberante ou ter cores chamativas, mas vence a natureza transformando suas fraquezas em forças, sobrevivendo sob o sol escaldante e em solos pobres em minerais. Mas não pense que sua raridade vem apenas da sua capacidade de adaptação. A flor de chocolate é assustadoramente rara. As mudanças climáticas, a agricultura intensiva e a urbanização estão silenciosamente encolhendo seu habitat natural. Em muitos lugares, restam apenas pequenos grupos protegidos por moradores locais como verdadeiros tesouros, pois eles entendem que perder essa flor é perder uma experiência, um aroma de chocolate vivo. Embora alguns jardins botânicos cultivem a flor, poucos conseguem recriar seu perfume original. Parece que essa flor é uma dama exigente. Ela precisa da temperatura noturna certa, umidade equilibrada e solo rico em minerais. Se um desses fatores faltar, o perfume será tão fraco quanto um chá sem graça. Encontrar a flor na natureza é como entrar em um filme. Você está lá, trilhando um caminho seco, e de repente, um cheiro familiar te abraça. Chocolate quente, bolo recém-assado, as tardes tranquilas. Você para e sente essa mistura de surpresa e encantamento. E lá está ela, a flor humilde, simples, mas com uma aura misteriosa, que nenhuma câmera ou celular consegue capturar de verdade. Os pesquisadores descrevem essa experiência como um segredo sussurrado do deserto, um lembrete de que a natureza ainda sabe pregar peças e nos surpreender. Os povos nativos usavam partes da planta como um relaxante natural, ou para fazer um chá levemente aromático. Hoje, cientistas estudam os compostos da flor para entender por que ela tem um perfume parecido com o cacau, mesmo sem ter nenhum parentesco com ele. A resposta está numa combinação raríssima de moléculas aromáticas que, ao interagir com o ar fresco da noite, criam um aroma doce, quente e encantador.
Culturalmente, a flor de chocolate é um símbolo de harmonia nos contrastes. Simples, mas profunda, rústica, mas cativante, resiliente, mas frágil. Nas regiões onde a flor ainda nasce naturalmente, as pessoas brincam, mas com muito carinho. O deserto exala cheiro de chocolate toda a primavera. Número 6. A flor de Udumbará. Uma lenda que atravessa o tempo, reinos e civilizações. Se você pensa que todas as flores do mundo têm um calendário de floração certinho, então parabéns. Você ainda não conheceu a Udumbara. Esta flor é tão misteriosa que, em muitos textos budistas antigos, ela é mencionada pelo nome Udumbara, em sânscrito, como um convidado VIP super difícil de encontrar, aparecendo uma vez a cada 3.000 anos. Isso mesmo, 3.000 anos, ou seja, essa flor com certeza não sai para tomar um cafezinho todo dia, nem floresce semanalmente. A Udumbara vive na fronteira entre o mito e a realidade, entre o material e o espiritual, o que a torna uma flor majestosa, ao mesmo tempo delicada e extremamente rara. Os botânicos modernos tendem a acreditar que a flor está relacionada aos ovos de insetos do gênero Licanium, mas a comunidade budista insiste que o aparecimento da flor é um sinal sagrado, um presságio divino, anunciando um próximo ciclo de transformação. Em outras palavras, a Udumbara não é apenas uma flor, mas um evento, um espetáculo que transcende séculos, que surpreende e maravilha a todos. Quando a flor aparece, ela parece feita de luz pura. Pequenos caules brancos minúsculos, quase invisíveis abraçando as minúsculas flores, de apenas 1 milímetro, brilhando suavemente ao nascer do sol. Olhando de perto, você verá a flor tremendo como um fio de seda ultra fino, fina o suficiente para desaparecer com um toque, mas estranhamente capaz de se agarrar a metal, folhas, pedras, paredes e até estátuas antigas por semanas. A sensação é como se uma miniatura da luz tivesse acabado de aparecer e estivesse provocando o mundo. Do ponto de vista mitológico, a Udumbara está ligada a lendas budistas. Como no Sutra do Lótus, essa flor anuncia o surgimento de um rei sagrado, que fará girar a roda do Dharma e trará harmonia, iluminação e renovação. Camponeses, monges e aldeões que encontram um pequeno aglomerado de Udumbara em portas, árvores ou paredes, agem com extrema cautela. Montam um pequeno altar improvisado, fazem reverências e até evitam espirrar para não assustar a flor. A raridade da Udumbara não vem só da mitologia, mas também porque as condições para ela aparecer são muito difíceis de controlar. Muitas pesquisas mostram que a umidade tem que ser exata, o microclima tem que ser estável e não pode ter nenhum tipo de perturbação mecânica. E mesmo assim a flor aparece de repente, deixando os cientistas de queixo caído. Teve vezes que uma vila inteira parou as aulas, os monges fizeram rituais e a comunidade inteira se juntou para ver a Udumbara como se fosse um feriado. Mas aí a flor sumia em poucas horas, como se nunca tivesse existido. Para os pesquisadores, a flor Udumbara é um quebra-cabeça e tanto. Como uma espécie tão pequena, frágil e inacreditável consegue existir e deixar sua marca em milhares de anos de história humana? Ela não só supera o teste do tempo, mas também vai além de toda a lógica biológica, fazendo qualquer um que a vê se sentir feliz e surpreso ao mesmo tempo. É uma florzinha pequena, mas com um poder enorme. A forma minúscula, transparente e quase invisível da Udumbara torna a fotografia super difícil, aumentando ainda mais seu mistério sobrenatural. Quando ampliada no microscópio, você verá estruturas redondas perfeitas conectadas por fios finos, como lanterninhas minúsculas suspensas no ar invisível.
Na verdade, essa flor não é só uma planta. Ela é uma ponte entre a gente e o mistério, que faz todo mundo que vê ficar em silêncio, de cabeça baixa e sorrindo, com uma sensação que mistura respeito e alegria. Uma florzinha tão pequena que consegue parar o mundo por um instante. Nos templos do Nepal, os monges ainda acreditam que cada flor de Udumbara traz uma mensagem de virtude, tipo um recadinho do universo, lembrando a gente da importância da paciência, da calma e de que a magia está em todo lugar, mesmo que seja por uns minutinhos só. Em resumo, a Udumbara é uma superflor que transcende o tempo, pequenina, transparente, rara e cheia de mistério. Ela sempre nos surpreende e nos faz sorrir. É como um lembrete de que a natureza, às vezes, adora brincar, nos dar um presente de grego, no bom sentido, e sabe como nos fazer parar, congelar no tempo e valorizar cada momento. Uma flor, uma mensagem e um lembrete de que a magia, às vezes, vem das coisas mais pequenas. Em sétimo lugar, a orquídea Rothschild, a joia proibida das florestas de Bornéu. Se você acha que todas as orquídeas são fofinhas e comuns como aquelas do mercado, a orquídea Rothschild vai provar o contrário. Essa não é uma orquídea comum, não. O nome científico dela é Paphiopedilum rothschildianum, e ela só aparece nas encostas altíssimas do Monte Kinabalu, lá em Bornéu. Por ser rara e linda a ponto de despertar cobiça, ela é chamada de orquídea milionária. Só de ouvir o nome já dá para sentir o luxo. As pétalas da orquídea Rothschild são listradas horizontalmente, abertas como as asas de uma criatura mística voando pela floresta, misturando cores creme, bordô e verde-oliva. Exatamente o tipo de cor que você gostaria de pintar a parede da sala para ficar chique, mas nunca encontra uma paleta de cores igual. No centro, o labelo em forma de taça emite um brilho quase metálico sob o sol. Só de olhar, você jura que está admirando uma joia que decidiu florescer. Mas não pense que é só olhar e pronto. Essa orquídea só cresce em condições super especiais, em costas de montanhas sombrias e úmidas, com ventos que sopram em um ritmo de ritual da natureza. Se o ritmo não for o certo, a flor fica brava e não abre. Seu ciclo de floração é extremamente lento. Às vezes leva 15 anos para a primeira flor desabrochar. Isso faz com que os pesquisadores se tornem verdadeiras babás de longa data, instalando sensores climáticos, monitorando cada pequena variação, só para garantir que a orquídea Rothschild não fuja de casa. Não é exagero dizer que cada vez que a orquídea Rothschild floresce, é um evento grandioso, como um encontro entre o passado ancestral da floresta de Bornéu e a ciência moderna. Ela é uma obra-prima da natureza, nascida para desafiar o tempo, a ganância humana e até mesmo o conceito de raridade. Em resumo, se você quer ver uma orquídea tão chique e difícil de encontrar quanto o seu crush, a orquídea Rothschild é a candidata número 1. Número 8. O cravo de Gibraltar, o super-herói solitário dos penhascos do Mediterrâneo. Se você pensa que as florzinhas só sabem desabrochar e murchar tranquilamente no campo ou no jardim, então o cravo de Gibraltar com certeza vai te deixar de queixo caído. Seu nome científico é, e essa é uma flor que você só pode chamar por um apelido: a super-heroína do penhasco. Ela vive nos penhascos íngremes do Rochedo de Gibraltar, onde o vento é tão forte que você, se passasse por lá, sentiria que ia levantar voo. E as aves de rapina veem qualquer criatura pequena como um lanchinho. Por muitas décadas, pensava-se que ela estava extinta, desaparecida do mundo, como aquela vez que você perdeu o controle remoto da TV e não achou mais. Mas em 1994,
comum da natureza, um único exemplar foi descoberto, e ela ainda estava lá, orgulhosamente agarrada ao penhasco, como quem diz: ainda estou aqui, humanidade. Suas pétalas, de um roxo pálido acinzentado, são finas e leves como seda. Parece comum, mas por dentro há uma estrutura de sobrevivência extremamente sofisticada. Suas raízes se agarram firmemente a cada pequena fenda, como um ninja na montanha, enquanto a camada de pelos finos em suas folhas retém água, lembrando a todas as outras espécies que, para sobreviver, é preciso ser esperto e não superficial. Hoje em dia, o cravo de Gibraltar continua sendo raríssimo na natureza e é cuidadosamente cultivado em estufas especializadas, onde cientistas recriam o seu ambiente árduo com precisão. A história dessa flor é um verdadeiro poema sobre resiliência, nos lembrando que a natureza, às vezes, gosta de se esconder por décadas, para depois ressurgir de repente, como uma reviravolta mágica, deixando qualquer um que a veja de queixo caído. Número 9. A flor Kadupul, a rainha da noite que aparece apenas uma vez por ano. Se você pensa que toda flor pode ser facilmente encontrada ou colhida, a flor Kadupul vai te fazer se render à natureza na hora. No Sri Lanka, ela é conhecida como Kasipumala e, cientificamente, Epiphyllum oxypetalum. Os apelidos já são chiques, flor da lua ou rainha da noite. Mas não pense que essa flor é só bonita. Ela também adora brincar de esconde-esconde e aparecer no momento certo para deixar o mundo boquiaberto. A Kadupul floresce apenas uma vez por ano, tarde da noite, e murcha antes do amanhecer. Ou seja, você precisa ter muita sorte, ou montar uma... Número 10. Yuton Paluo, a flor que desafia a lógica e a imaginação humana. Se você pensa que todas as flores adoram terra, sol e chuva, então, parabéns, a Yuton Paluo vai te deixar de queixo caído. Essa florzinha minúscula tem apenas cerca de 1 milímetro, tão pequena que você pode até confundi-la com poeira a olho nu. E o mais importante, ninguém ainda conseguiu chegar a um consenso sobre a sua classificação científica oficial. O mais bizarro é que ela aparece em lugares que parecem impossíveis. Ferro enferrujado, madeira velha, máquinas, literalmente brota de objetos que não têm nada a ver com jardinagem. Ela ainda tem formato de sino, com um perfume suave, como se estivesse sussurrando: "Me admire, mas não me toque." As lendas sobre a Yuton Paluo se espalham por toda a Ásia, China, Coreia, Índia, onde ela é vista como um presságio espiritual. Na antiga tradição budista, a flor desabrocha a cada 3.000 anos, anunciando o retorno de um grande iluminado. Em outras palavras, se você não a viu, não fique triste. Talvez você tenha acabado de perder o festival de flores de 3 milênios. A ciência continua perplexa. O fato de ela crescer em superfícies inorgânicas faz os pesquisadores suspeitarem. Será que não é uma planta, mas sim um fungo raríssimo? Ou um organismo simbiótico misterioso? Seja como for, a beleza frágil e misteriosa da Yuton Paluo a torna uma estrela difícil de capturar no mundo vegetal moderno. Encontrar um aglomerado de sinos brancos minúsculos é como se a natureza tivesse te dado um segredo. Ela aparece e desaparece, deixando uma sensação de uau, como se você tivesse testemunhado algo super raro e inacreditável, o tipo de experiência que você só quer contar para o mundo inteiro. Número 11. Dai Ngok Beach, a flor jade, uma cascata de turquesa que encanta e depois evapora. Se você pensa que todas as trepadeiras só servem para enfeitar portões ou subir cercas, então prepare-se. A flor jade vai te fazer arregalar os olhos. O nome científico é Strongyloidon macrobotrytis
E esta é uma flor tão majestosa quanto difícil de encontrar. Do tipo que só aparece quando você tem muita, mas muita sorte. Originária das florestas tropicais das Filipinas, essa trepadeira gigante despenca das copas das árvores como um lustre mágico, adornada com tons de turquesa e verde jade, fazendo você se sentir como se estivesse em um conto de fadas. Cada cacho de flores pode ter mais de 3 metros de comprimento, carregando dezenas de flores tão vibrantes que parecem ter saído direto do Photoshop para a vida real. Só falta uma trilha sonora de flor desabrochando magicamente. Mas não pense que é fácil vê-la. A flor jade precisa da polinização de morcegos, e esses morcegos só vivem em ambientes de floresta virgem. Então, se a floresta se for, a flor também se vai. Por isso, encontrar um cacho dessas flores na natureza é tão raro quanto ganhar na loteria. Os jardins botânicos que cultivam essa espécie também sofrem bastante. Estufas com controle climático, luz filtrada em camadas, irrigação precisa. É como cuidar de uma estrela de Hollywood do mundo vegetal. Quando ela floresce, os visitantes se aglomeram para vê-la, e a flor, elegante, muda suavemente de cor com a luz, como se estivesse posando para fotos nas redes sociais. A flor jade é a prova viva de uma beleza frágil, mas irresistivelmente cativante. Uma flor que saiu dos mitos, mas que hoje corre o risco de desaparecer do mundo real. Número 12. A chama do Himalaia, a flor mais resistente do planeta. Se você acha que flores só nascem em campos tranquilos, então prepare-se. A chama do Himalaia vai te fazer repensar. Seu nome científico é Salsurea laniceps, e ela é uma espécie de super-heroína vegetal que cresce nas regiões glaciais e inóspitas do Himalaia, onde respirar já é como praticar um yoga super difícil, cada movimento lento, como se a natureza estivesse esticando o tempo. Nas montanhas onde o vento uiva entre as rochas e a neve cobre tudo o ano inteiro, essa flor surge como uma chama viva, seu núcleo vermelho rosado vibrante em contraste com a paisagem branca de gelo, parecendo a terra acendendo uma luz contra o frio impiedoso. Ao contrário das flores frágeis e delicadas, a chama do Himalaia desenvolve uma espessa camada de pelos, como um casaco de inverno, que a ajuda a reter calor e a sobreviver onde a maioria das outras plantas só conseguiria tirar umas férias eternas. O tempo de floração é extremamente curto, mas cheio de simbolismo. Os pastores nômades e os monges que vivem por ali a veem como um sinal de boa sorte, acreditando que a flor carrega a energia vital das montanhas sagradas. Só de ouvir já parece mágico. Hoje em dia, pesquisadores precisam escalar encostas perigosas, desafiando altitudes que quase testam os limites da vida, apenas para admirar a flor por alguns minutos antes que o gelo e os ventos frios a cubram novamente. A chama do Himalaia não é apenas uma planta. É a prova viva da força silenciosa da vida, nos lembrando que, mesmo nos ambientes mais inóspitos, a natureza sempre encontra uma maneira de acender uma chama brilhante que deixa qualquer um de boca aberta. Se você pensa que flores vermelhas são tão comuns quanto sorvete de morango no freezer, então a Middle Miss Red vai provar que ela é tão rara quanto achar um par de meias na máquina de lavar. Esta flor, também conhecida como chá Middle Miss, é a flor vermelha mais rara do planeta, pois existem apenas 2 exemplares confirmados no mundo. É tipo um casal exclusivo, não se vende separadamente. Originária da China, mas agora extinta na natureza, a Middle Miss Red só sobrevive em jardins protegidos na Nova Zelândia e na Inglaterra. Sua cor vermelha vibrante é como a de rubis polidos, enquanto as camadas espessas de pétalas se organizam em um círculo perfeito ao redor do estame amarelo. Só de olhar dá vontade de tocar para ver se não é uma joia, mas não pense que ela floresce facilmente.
Essa flor é muito exigente. Precisa de temperatura estável, umidade equilibrada e cuidados meticulosos, exatamente como um spa para flores da realeza. Se não for do jeito dela, a flor fica brava e se recusa a abrir suas pétalas. A história da Middle Miss Red é tão fascinante quanto sua aparência. Ela foi levada da China por exploradores europeus no início do século XIX, em uma época em que todos eram loucos por colecionar flores exóticas. Mas guerras, urbanização e mudanças climáticas a fizeram desaparecer de seu ambiente natural. Assim, a flor se tornou uma sobrevivente acidental, sendo preservada como um tesouro vivo. Cada vez que ela floresce, pesquisadores e amantes de flores veem isso como uma vitória contra o tempo e a história, porque suas pétalas vermelhas vibrantes não são apenas bonitas, mas também carregam a memória de toda uma era de descobertas. É o tipo de beleza que também sabe contar histórias. Se você acha que flores só espalham perfumes doces, então a flor cadáver, nome científico Amorphophallus titanum, vai provar que a natureza também gosta de chocar a gente. Esta é a maior flor do mundo, com mais de 3 metros de altura, o suficiente para você olhar e pensar que está ao lado de um poste de luz que floresceu, mas não se deixe impressionar só pela altura. O que torna a flor cadáver famosa é o seu aroma especial, que lembra carne podre. Parece nojento, mas essa é a jogada genial da flor: atrair besouros e insetos necrófagos para polinizar. Ou seja, a flor é gigante e ainda sabe chamar insetos com seu cheiro. É tipo uma festa fedorenta que todo mundo quer ir. O ciclo de floração também é super especial. Às vezes, ela floresce apenas uma vez a cada vários anos, ou até décadas, o que faz com que vê-la na vida seja como ganhar na loteria. Quando floresce, não é só o cheiro, mas também a sua aparência gigantesca que faz todo mundo dizer "uau" e sair correndo do cheiro ao mesmo tempo. Na vida real, a flor cadáver é a estrela involuntária dos jardins botânicos, onde as pessoas fazem filas enormes para vê-la desabrochar e, em seguida, são derrotadas pelo cheiro. Mas para os cientistas, é uma obra-prima da evolução. Gigante, com um cheiro inesquecível e tão rara que é preciso formar um clube para monitorá-la. Resumindo, a flor cadáver é a prova viva de uma coisa: a natureza às vezes é engraçada e ousada, nos ensinando que a beleza nem sempre é doce, e algumas flores, mesmo que fedorentas, ainda fazem o mundo se maravilhar. E assim termina nossa jornada para descobrir as 15 flores mais raras do mundo. E tenho certeza que você acabou de abrir seus olhos e seu nariz de forma surpreendente. Desde as flores que brilham e cheiram a chocolate, até as que aparecem a cada milênios, a natureza sempre sabe como nos surpreender e nos fazer rir. Lembre-se que a beleza, às vezes, é tão rara que só podemos admirar e valorizar, e não tentar possuir. Espero você nas próximas aventuras incríveis, onde a natureza sempre nos surpreende.